Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer de uma maneira calorosa, amiga, que fui recebido aqui. Agradecer as suas palavras, Cleiton, do Cleitinho, do Popó, a presença de todos vocês aqui. Nessa manhã, em que sol bonito, uma manhã radiosa, e tanta gente aqui reunida para a gente discutir os rumos do nosso país. Esse é o primeiro sinal que eu gostaria de dizer e de ressaltar, de que existem luzes, existe esperança, existe consciência cidadã de sobra no Brasil de hoje. Um Brasil onde convive de uma maneira nem sempre que se consiga distinguir com muita nitidez luz e sombra. É um momento em que as coisas estão muito confusas. Nós vivemos uma situação no plano político de impasse. Impasse é uma palavra francesa que significa beco sem saída. Só que não tem beco sem saída, sempre tem uma saída. Talvez a gente ainda não esteja vendo a saída, ou a saída não esteja visível para todos, mas tem uma saída. E a saída dos problemas sociais, problemas econômicos, é necessariamente uma saída política. Luz e sombra. Sombra, a gente tem a vontade, muito mais do que merecemos. Nós temos um governo que não tem mais capacidade de governar, o governo federal. Isso é visível. A presidente Dilma corre feito barata tonta de um lado para o outro. Eu posso certeza que está sabotando aqui. A gente vê, posso ver aqui? A gente vê a presidente Dilma muito perdida de um lado para o outro e sem sair do lugar. O governo perdeu a confiança da sociedade, a confiança dos empresários, a confiança dos cidadãos. Isso é medido pelas pesquisas de opinião. Nunca se viu um presidente tão rejeitado quanto a presidente Dilma. Pior que Collor, no momento da sua agonia política. A presidente Dilma hoje tem no Brasil menos de 10% das pessoas que acham que o seu governo é ruim, é bom ou ótimo. E ela faz por merecer. Fez por merecer numa campanha eleitoral raivosa, mentirosa, em que ela fez de tudo para encobrir uma situação grave que já estava nítida durante a campanha e que nós denunciamos durante a campanha, nós chamamos a atenção durante a campanha e por isso éramos chamados de pessimistas, pessoas que eram contra o Brasil, porque éramos contra aquele tipo de gestão de Lula e de Dilma. O governo, a presidente Dilma, ora se alinha nos braços do Renan Calheiros, que é uma espécie hoje de primeiro-ministro, se escora no vice-presidente, que é praticamente um subpresidente, Michel Temer, mas não consegue nenhum nem outro suprir algo que é próprio da liderança política do presidente da República, que é a capacidade de articular, de propor soluções, de falar para a sociedade, infundindo confiança, portanto com credibilidade. E governar é isso tudo e é também, você sabe disso, é escolher pessoas certas para os lugares certos, é cobrar, estabelecer metas precisas, é ter controle da política, de modo que a política não descambe para o vale tudo, é persistência, não é? Num rumo. Política, governar é muito disso. É saber para onde você está querendo ir, estabelecer prioridades, diretrizes, metas, por gente competente e acompanhar, cobrar, saber os resultados para que você possa ter, no final, uma administração que dê conta do recado de problemas tão grandes como esse que o Brasil enfrenta. Não se vê isso no governo. O plano administrativo, um governo inchado, enorme, 39 ministérios,
A maior parte deles, dos ministros, não consegue ver sequer a presidente da República, não sei, em circunstâncias cerimoniais. E um governo que não funciona, um governo que gasta muito para a sua própria manutenção. Uma situação econômica, inflação que superará os 9%, um desemprego que já superou os 8% e que vai aumentar, né? Uma situação das finanças públicas que se deteriora, evidentemente, como a atividade econômica cai, a arrecadação cai também. Que o governo toma medidas para aumentar a arrecadação que vão agravar ainda mais, deprimir ainda mais a economia. Por exemplo, uma dessas medidas desse pacote do Joaquim Levy, que vai ser votado no Senado na semana que vem, que é reonerar, voltar a colocar uma carga tributária em cima das empresas da folha de pagamento. No momento em que as vendas caem, que as empresas não têm como repassar custos para o consumidor, qual é o resultado disso? Ou a empresa quebra, ou desemprega. E é isso que vai acontecer. A recessão parece ser a única estratégia possível para o governo hoje para conseguir controlar a inflação. E não consegue. Nós temos convivência de dois fenômenos que raramente caminham juntos: inflação e recessão. O câmbio dispara, em grande parte, por falta de confiança na capacidade do governo exatamente de controlar a sua dívida. A meta fiscal proposta pelo Joaquim Levy, que já é bastante reduzida, de 1,5%, já foi reduzida para 0,15%. E provavelmente não atingirá. O governo não atingirá essa meta. Então isso faz com que o dólar dispare. O dólar disparando é bom para alguns setores exportadores, é verdade. Mas, por outro lado, dólar alto é custo e, portanto, é inflação. O que faz o governo? Compra dólar no mercado futuro, gasta dinheiro com isso. Só nesse semestre foram 57 bilhões de reais utilizados com essa finalidade, tentar segurar o dólar. Ora, todo esse pacote do Joaquim Levy, se conseguir, digamos, economizar ou arrecadar 20 bilhões, é muito. Então, vocês veem que realmente, do ponto de vista da economia, as coisas são complicadas. E mais do que números, vocês veem isso. Vê o desencanto dos lojistas, vê a dificuldade. Quem vai a cabeleireiro? Mesmo já viu o cabeleireiro lá em Rio Preto? O cabeleireiro que funciona muito a todo vapor no sábado. É difícil encontrar vaga para fazer o cabelo, a unha, não sei o quê. Vazio. Entendeu? Enfim. Então, esse é um quadro de muita dificuldade, que somente vai agravar o descontentamento do povo. Não adianta fazer grandes inaugurações, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. O presidente vai lançar um terceiro, mais uma etapa. Ele não vai fixar uma meta, mas com o objetivo de dobrar a meta quando alcançar. De qualquer forma, vai lançar mais uma etapa, sem perguntar para as empresas que estão hoje, que investiram nos programas anteriores, se elas vão conseguir sobreviver sem receber o pagamento que lhes é devido. Empresas de construção civil pequenas e médias estão quebrando. Eu tenho um amigo que tem uma empresa média, até bastante saudável, lá de Barretos, que nesses 3 meses já despediu, demitiu metade do seu corpo gerencial, não é? Metade das pessoas que constituem a cabeça da empresa. Porque está para receber dinheiro, já que está para receber o que o governo lhe deve, não consegue, e não consegue. Né? Então, uma situação extremamente difícil do ponto de vista da economia, que agrava o descontentamento, que é grande. Amanhã haverá uma manifestação, eu sei que vocês vão, quem vai participar, vai para Campinas, não é isso? Vai para Campinas, São Paulo, vai ser grande, o Brasil inteiro vai ser grande. Aí vai ter tantos milhões, 100 milhões, 3 milhões, 2 milhões, 500 mil, não importa, tem muita gente que não vai à manifestação, mas não está suportando mais.
O problema é que, embora essa situação seja grave do ponto de vista econômico, não há ainda uma saída política visível. O principal problema é a falta de confiança do empresário, quanto à economia, de aplicar o dinheiro na produção de resultado incerto, quando a taxa de juros, se ele quiser aplicar no mercado financeiro, é altamente favorável, sem os riscos da produção, mas que a gente tem que saudar, por exemplo, não a mandioca, não saúda a mandioca, a gente sempre gosta de mandioca, mandioca frita, mas saudar um fato como que ocorre aqui, que é uma grande empresa se instalar no município para produzir medicamentos de alta tecnologia, coisa que está sendo feita aqui com uma parceria importante do governo municipal com o governo estadual. Não é? Vocês vão ter aqui, o governo executivo, uma empresa que vai produzir medicamentos de alta complexidade, que são hoje todos importados, que vai gerar empregos de boa qualidade, vai aumentar a receita do município com isso. Não é? E, enfim, mas isso é porque você tem, são empresas que têm retaguardas, costas quentes, tem as empresas multinacionais, empresas que têm condição de aguentar o tranco do momento, apostando na viabilidade indiscutível do nosso país. Evidentemente que é um país viável, é um país que, se você criar condições institucionais para que haja investimento, para que haja trabalho, a coisa vai para frente. Veja, só, por exemplo, programa de concessões de portos, e aeroportos e rodovias. Né? Não há saída para o investimento em infraestrutura diante do esgotamento do tesouro público, né? Se você não trouxer iniciativa privada. E tem muitas empresas privadas do Brasil e do exterior que estão prontas para investir. Com todos os problemas da Lava Jato, estão prontas para investir. Agora, se não tiver regras claras das agências reguladoras funcionando com isenção, na mão de gente competente, de gente que não está ali para roubar, para defender interesse partidário, os investimentos virão. Mas essas condições não estão criadas. A presidente Dilma é intervencionista, fez lambança no setor elétrico, virou um enorme desastre no setor elétrico. Né? E as agências reguladoras, que dão segurança jurídica para aqueles que querem investir em parceria com o governo, estão todas elas entregues hoje a interesses políticos. Ainda recentemente, uma semana atrás, foi nomeado para diretor da Agência Nacional da Aviação Civil um rapaz que pode ser muito bom, mas que não tem outro atributo maior a não ser esse de ser genro do líder do PMDB no Senado. Como é que vai entrar, por exemplo, um programa de parceria na construção de aeroportos se a Agência Nacional da Aviação Civil está entregue a esse tipo de jogo político de curto prazo, de curto alcance? Né? Mas é evidentemente que, se você tiver um país bem organizado, institucionalmente bem organizado, politicamente estável, os investimentos virão. E com isso virá novamente crescimento, geração de empregos, de qualidade, tudo isso. Agora, no plano político, você tem luz, a principal luz, eu acho, que é um fenômeno novo na sociedade brasileira, que é o movimento dos cidadãos. Isso que vai acontecer amanhã, que já aconteceu outras vezes, que é o fato de que as pessoas saem um momento da sua vida privada e vão para a rua para dizer: olha, eu existo, eu quero um país melhor, eu quero um país decente, eu quero um governo honesto, um governo que fale a verdade, eu quero a punição dos culpados, eu quero que as instituições funcionem. É um movimento novo que está acontecendo sem que nenhum partido político comande, sem que nenhum sindicato, ninguém. São pessoas que, mobilizadas pela internet, como sei que a internet hoje está servindo para que muitos ouvintes acessem a rádio para a qual nós estamos falando. Né? Ô padre, se o senhor quiser usar a honra, nós aqui estamos usando.
Mas eu estava dizendo da luz e sombra, né? Falando da luz um pouco, da luz política, que é o movimento cidadão, que está se manifestando e impulsionando e apoiando o funcionamento das instituições republicanas que funcionam, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, né, que estão funcionando. As pessoas se organizando em atividades comunitárias, de solidariedade, que ajudam umas para as outras. Eu sei que vocês têm hoje uma reunião aqui de entidades, não sei se é beneficente, não é isso? Que é um setor que é um sinal de vitalidade, né, de força da sociedade. Os partidos políticos, muitos deles absolutamente perplexos. Você pega um PSD, por exemplo, não sabe se é governo ou se é oposição. O PMDB, o maior partido do país, está hoje bastante dividido. O próprio PT apoia o presidente, mas critica e ataca, através do partido e de movimentos sociais filiados ao partido ou teleguiados pelo partido, atacam a política econômica da presidência, né? Existe hoje um movimento não digo de compra de apoio no Congresso, mas não é compra e venda, é leasing, quer dizer, uma coisa de curto prazo, compra o deputado para poder garantir se houver impeachment ele não votar, mas que não dá sustentação efetiva. Mas, de qualquer maneira, vai ajudando a manter a presidente em bases muito precárias, né? Nós, da oposição, temos uma linha clara. Nós, a posição nossa, o PSDB, o PPS, o Democrata, a nossa linha é o respeito à Constituição. Nós não temos força parlamentar para dar início a um processo de impeachment. E muitas vezes por isso somos criticados pelos movimentos que vão para a rua. Mas vocês não põem impeachment? O impeachment não depende de nós. O impeachment depende, aliás, existem vários pedidos de impeachment lá, 10, 12, o Carlão foi o signatário de um deles, né? Agora, quem pode dar início ao processo de impeachment é o presidente da Câmara. E para que o impeachment seja decretado, é preciso a votação de 2/3 dos membros da Câmara de Deputados. 342 deputados. É uma barreira que hoje não está à vista. Esse número hoje não está à vista. Exatamente porque tem PT, PMDB dividido, tem partidos que são cooptados aí para a distribuição de cargos, de modo que existe ali uma base ainda precária para segurar o governo, né? Essa manobra aí do Renan, para mostrar que, olha, aqui tem base de apoio no Senado, né? Que não está visível no horizonte o impeachment nesse momento. Poderá vir a estar se as consequências sociais da crise se manifestarem de tal forma, e eu espero que isso não aconteça, porque isso significa desemprego, sofrimento das pessoas, se isso engrossar o caldo do descontentamento. Aí o mundo político se move, eu não tenho dúvida. Esses partidos hoje vão se mover, e nós, no PSDB e da oposição, nós participaremos de todo o processo e votaremos pelo impeachment. Mas não é algo que dependa de nós. O que depende de nós é o combate cotidiano. Eu me lembro, eu recebi uma vez o secretário de Estado do Vaticano, eu fui eu fui representar o presidente Fernando Henrique na posse de 5 novos cardeais brasileiros. E aí eu fui receber um recado de que o secretário de Estado queria falar comigo. Queria mandar um recado para o Fernando Henrique Casaroli. E ele queria mandar um recado sobre a Venezuela. Sabia que o Fernando Henrique conversava bem com o Chávez e queria manifestar a preocupação do Santo Padre com a situação da igreja na Venezuela e diante do chavismo. E ele me deu um livro chamado O Martírio da Paciência, que retrata todo o trabalho da Igreja Católica para solapar as bases dos regimes pró-soviéticos da Europa Central. O martírio da paciência. Até precisa, às vezes, uma paciência martirizante para acumular forças. Aonde? Nos municípios, nos estados que nós governamos,
organizar o partido, aproximá-lo cada vez mais da sociedade civil, encontrar novas formas de comunicação com a sociedade, ouvir as pessoas, né? E nos prepararmos para aquilo que seria o desenvolvimento normal de uma situação política, normal de uma situação política que se dá no terreno da política, através das eleições, né? Esse é o caminho, para mim, do meu entender, preferencial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou convencido que agora vai mesmo. Depois dessa mesa. Ei. Olha, eu acho que tem anos de vida política, isso nunca me aconteceu. Bom também. Bom foi a minha sobrepresença. Ô, João Marinho, você gravou isso no meu negócio? Bom, eu estava falando dessa linha. Bom, partindo da paciência. Então é o seguinte, tem que ter paciência, acumular forças, conversar com as pessoas, ganhar as próximas eleições municipais, preparar o partido, fazer uma aliança, especialmente em administrações virtuosas, como é a sua, enfim, meus amigos. É o caminho da luta política e o caminho da Constituição. Se houver impeachment, o impeachment é o remédio previsto na Constituição. A nossa Constituição é visceralmente democrática. Essa Constituição, nós participamos dela, ajudamos a escrever, diferentemente do presidente que não quis assinar a Constituição. E não é gente nossa que faz o que fez o presidente da CUT, uma coisa absurda, meu caro presidente da OAB, na presença da presidente da República, faz um discurso dizendo que se houver impeachment, pegarão em arma. Não pegarão em arma coisa nenhuma, a gente está isolada, a gente está desmoralizada, a gente está desacreditada. A arma nossa é a arma da democracia, a força tranquila da democracia, especialmente depois das bênçãos que acabamos de receber.